Agora, irmãos, nós vamos considerar um pouco o jeito e o culto dos cristãos durante o período da Esmirna. Nós muitas vezes temos uma certa ideia de como que deve ser o culto da igreja e tudo. Ficamos influenciados por movimentos, por exemplo, fundamentalismo, pentecostalismo, a liturgia, a igreja católica, etc. Mas o que acontecia? Como que as pessoas se reuniam e cantavam e oravam? Eu não vou poder dar todos os detalhes, mas você não fica meio curioso como é que ficava nos primeiros séculos? Logo depois da influência direta de Jesus Cristo? Ou como que as igrejas tinham cultos através do ministério do apóstolo Paulo, ou através dos homens que eram os pastores das igrejas depois da implantação delas pelo apóstolo Paulo. Então vamos notar algumas coisas. Lembra, grande perseguição. E vamos chegar aqui na página 8 da apostila, o último parágrafo que vai até página 9. Durante os primeiros séculos, os cristãos não tinham prédios especializados para cultos, mas muitas vezes se escondiam do público por causa da perseguição. A arte cristã se encontra entre os túmulos chamados as catacumbas. Acredita-se que os cristãos, a partir do segundo século, se abrigavam nessas cavernas, realizando até cultos, porque os romanos não queriam entrar tendo medo de espíritos. Eu acho isso interessante e legal. Então os pagãos atacavam os crentes foram para dentro desses lugares de túmulos, e você pode imaginar uma caverna, e nas paredes da caverna, buracos para encaixar ou colocar corpos dos defuntos. E os crentes, não tendo medo de fantasmas e espíritos, faziam cultos lá, se escondiam nesses lugares, e arqueólogos descobriram arte cristã nesses catacumbas. E os romanos, que queriam perseguir os crentes, tinham certo medo e preocupação desses lugares por causa dos espíritos dos mortos, então eles não entravam nesses lugares. Eu acho interessante isso. Uma forma de confirmar que um cristão conversava com outro cristão era usar a palavra peixe no grego. Essa palavra, ichthus, era um tipo de senha ou código. Então, Jesus, ou Jesus, né? Cristo, que não tem esse som no português, mas Theo, que quer dizer Deus, ou de Deus, Wills, ou Filho, e Soter, Salvador. Nós estudamos soteriologia. Está vendo aqui, Soter é a ideia de salvação. Até hoje, o peixe é um símbolo cristão e se encontra muitas vezes na parte traseira de carros ou em propagandas pelo qual a pessoa quer enfatizar a sua fé cristã. Quem já viu o peixe cristão? Quem já viu o peixe cristão que tem as letras gregas dentro do peixe? Então, veio disso. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas também, além de escrever ou mencionar a palavra peixe, as pessoas desenhavam uma curva, e se a pessoa chegou e desenhou outra curva para fazer um peixe, você sabia, esse é crente. Então era uma senha, uma forma de se identificar por causa da perseguição. Então, você desenhava, outra pessoa desenhou. Então interessante. Pois é.
Pesquisou? Interessante isso. Então, no ano 112, a influência dos cristãos continuava a chamar a atenção de grandes políticos novamente. O governador imperial na Bitínia, uma província romana, chamado Plínio, marca esse nome, é bom lembrar desse nome, Plínio, escreveu uma carta para o imperador Trajano, descrevendo o testemunho dos convertidos, como ele lidava com eles. Então, irmãos, prestem muito bem atenção. Jesus foi crucificado, esse carpinteiro, filho de carpinteiro. 100 letras os fariseus falavam. No ano 28, 29 e 30. Ok? Ele estava num canto pequeno do Império Romano. Morre crucificado. No ano 112, o imperador de Roma está conversando com esse outro político sobre os cristãos. Vocês não percebem como isso é incrível? É incrível. Como? E nós sabemos como, mas mesmo assim é algo, que coisa. Então Plínio, ele não é crente. Trajano, ele não é crente. E eles estão lidando com esse novo problema. Agora tem esse povo que era judeu, mas agora não sei se é judeu ou não, mas fala sobre esse Jesus, esse Cristo e isso, como que nós vamos lidar com isso? Então vamos ver essa conversa aqui, é muito interessante. Eis de que modo me comportei até o momento com aqueles que foram conduzidos diante de mim e acusados de ser cristãos. Perguntei diretamente a eles se são cristãos. E lembra, a palavra na época queria dizer cristos pequenos, cristinhos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhes uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte. Aos que mantiverem sua declaração, ordenei que os executassem. A razão disso foi que não me cabia dúvida de que, qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente este fanatismo e esta obstinação intransigente merecia a morte. Então, Plínio, escrevendo para Trajano, está dizendo, o cara está louco. Ele crê tanto nesse Jesus que ele fica tão firme, ele precisa morrer mesmo. O Império Romano não aguenta uma pessoa tão radical. Era a ideia dele. Esse homem não conhecia Jesus, não sabia nada de Jesus. Vamos continuar. Houve outros que, apesar de mostrarem uma irracionalidade semelhante, sendo cidadãos romanos, os incluí nas listas daqueles que devem ser enviados ao julgamento em Roma. Em seguida, durante a instrução do processo, ao estender a outros a acusação, apresentou-se, como de costume, muitos casos particulares. Por exemplo, apareceu fixado em um lugar público uma denúncia anônima contendo um grande número de nomes, aos que negaram ser ou terem sido em algum momento cristãos, como invocaram aos deuses de acordo com a norma ditada por mim, fizeram uma oferenda de incenso e vinho diante de tua imagem, a imagem do rei, que com este propósito eu havia ordenado trazer junto às estátuas dos deuses e também maldisserem o nome de Cristo, o que, segundo se diz, não se pode forçar de modo algum aos que são verdadeiramente cristãos. A estes creio que devia deixá-los em liberdade. Então não é interessante isso? Já os crentes já tinham esse testemunho no ano 112. Um verdadeiro cristão não vai de jeito nenhum adorar um Deus pagão e fazer isso. Eu acho interessante. Nós aqui podemos debater sobre a possibilidade de um crente cometer um pecado desse, teologicamente, mas o testemunho nesse segundo século
que chegou nos ouvidos de Plínio é que um verdadeiro cristão não vai fazer isso. Eu acho incrível isso. Vamos continuar. Outros, cujos nomes foram revelados por um delator, reconheceram inicialmente ser cristãos, mas logo negaram, dizendo que, na verdade, haviam sido cristãos, mas que deixaram de sê-lo. Além disso, a carta de Plínio revela o jeito e o culto dos cristãos perseguidos do primeiro século. Então vamos ver o que fala aqui sobre os cultos, etc. Houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro, constituiu tão somente em reunir-se regularmente, em certo dia antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se de um Deus se tratasse, e comprometer-se mediante juramento a não perpetuar alguns tipos de crimes, como se comenta, a não cometer furto, nem roubo com violência, nem adultério, a não faltar com a palavra dada e a não se negar a restituir em depósito quando chamados a pagar. Você pode achar o texto inteiro dessa carta de Plínio para o imperador Trajano, se você quiser achar, tem tudo no português, e você pode ler se vocês têm interesse nesse tipo de coisa. Mas o que eu acho tão interessante aqui é como os crentes eram tão simples. Eles se reuniam, eles falavam, vamos parar de cometer crime, vamos fazer coisas boas. E eles cantavam hinos, enfatizavam a sua fé em Jesus. E lembra, na época, eles estavam só começando a criar livros assim, que tem uma capa e essa parte aqui para segurar as folhas. A maior parte do povo só tinha rolos, então eles não tinham uma cópia inteira de toda a Bíblia. João acabou só uns anos antes de terminar, de escrever o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, eu imagino um povo que ouviu a verdade de Jesus, recebeu Jesus, e na perseguição a fé, o fogo da fé crescia muito, e esse povo, sem tanto contato com toda a Bíblia, servia a Jesus fielmente até a morte. E fala, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, vamos fazer o certo. E Plínio disse que eles tinham um tipo de juramento. Era a interpretação dele. Eu não sei se eles tinham um tipo de juramento, mas esse político estava observando. Você sabe como que é? Quem já ouviu alguma pessoa falando no jornal sobre algo dos crentes, e você é crente, e você ouviu, você fala, mas não é bem assim não. Alguém já percebeu isso? Muitas vezes eu já percebi isso. O jornal, tipo, às vezes a gente ouve o cara no jornal e parece especialista, ele entende muito bem, ele fala com autoridade, e a gente acredita. Daí, quando ele fala sobre nós, a gente percebe, não, mas o cara não entende bem não, está falando um monte de coisa que não é verdade. Então aqui Plínio, ele está explicando a interpretação dele da situação. Afinal de contas, eu vejo que os crentes tinham um certo tipo de testemunho. Um testemunho de justiça, retidão, honra, santidade, pureza, desejo de ser um bom cidadão. Eles não queriam ser criminosos, eles não queriam desobedecer Roma. É só que, às vezes, o governo exige algo contra a fé cristã. E nós precisamos tomar decisões. Nós agora estamos no momento na história do mundo que os governos, às vezes, exigem coisas ou pedem coisas, não porque os governos são necessariamente contra Cristo, mas às vezes o que eles pedem entra em conflito com certas coisas que Jesus quer que a gente faça. E nós precisamos pensar, o que fazer? Como que eu vou lidar com isso? E eu não digo isso para vocês como se fosse algo fácil para mim. Eu passei a maior parte da minha vida com pouquíssima perseguição. A Julie falou para mim outro dia, a década 80 era a melhor década.
Não sei como que foi aqui, mas onde a gente estava, maravilhoso. Você ia para a igreja, servia a Deus, você foi para a escola, estava tudo tranquilo. Maravilhoso. Mas agora, o pastor prega na igreja dele no Canadá, ele vai preso. Preso. Não recebe multa. Preso. Por causa disso. Eu não falei o Irã, eu não falei o Iraque. Eu não falei Arábia Saudita ou Coreia do Norte. Eu falei Canadá. Onde muito brasileiro quer ir. Vocês estão comigo? Tipo, isso está chegando cada vez mais perto de nós. E eu me pergunto, pessoas conversavam muito comigo sobre, por exemplo, realizar culto ou não. Porque o governo fala uma coisa, e daí você vê as estatísticas, você ouve os cientistas, e daí você fica sabendo que tem certos cientistas que recebem dinheiro através das vacinas. Então, eles vão querer a vacina, porque com mais vacina, eles ficam mais ricos. E daí você fica debatendo isso. E daí você ouve outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E chega um ponto, irmãos, você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Eu não estou querendo tomar a sua decisão, mas eu preciso tomar a minha decisão nessa questão. E é difícil. E por que eu enfatizo isso? Porque, novamente, quando você estuda a perseguição romana contra os cristãos, não existia nenhum político que eu li que falou, eu não gosto de Jesus, eu sou inimigo de Jesus, e quem crê em Jesus eu vou matar. Não foi isso. Roma disse, você está causando problemas para o império. Nós não podemos usar a nossa política para o bem-estar do povo por causa de vocês crentes. Vocês estão atrapalhando o que está fluindo tão bem. E agora está causando confusão. Isso é perigoso. Pare! E os crentes falaram, nós não podemos parar. Nós cremos em Jesus e nós não vamos adorar outros deuses, nós não vamos oferecer sacrifícios para uma imagem do imperador, nós não vamos fazer isso. Então nós precisamos entender isso. Continuando aqui na apostila, de cerca o ano 30 a 311, ou seja, os primeiros 3 séculos, houve 54 imperadores romanos. Aproximadamente 12 deles perseguiam os cristãos. Alguns deles perseguiam de uma forma limitada. Outros queriam completamente eliminar a fé cristã. Uma coisa que precisamos entender, e muitos querem enfatizar isso, não é que por 200 anos ou mais, em cada canto, cada crente morreu, ou não existiria mais a fé cristã. Mas as igrejas cresciam e pela influência delas, pelo evangelismo e o testemunho delas, o governo ficou perturbado e atacou nessa cidade, naquela região. E quando surgiu muito isso, o imperador falou, então vamos eliminar essa coisa toda. Vamos notar isso daqui. Nós vamos ler os nomes dos vários imperadores. Não todos, somente esses 12 que realmente perseguiam. Alguns imperadores não tinham como perseguir porque eles morreram em dias. Alguém mata outra pessoa, esse tipo de coisa. Mas então, primeiro aqui, isso nos leva para a época de Éfeso. Hoje estamos estudando sobre Esmirna, mas vamos começar aqui. Cláudio, anos 40 a 54. Então, só uns anos depois da crucificação de Jesus, ele expulsou os judeus de Roma, e isso por causa de um Crestus, que possivelmente era uma pronúncia errada de Cristo. Você vê essa palavra, e não é Cristo, mas pode ser que a pessoa falou isso porque na época não sabia, e deu uma pronúncia errada. Nero, 54 a 68, ele executou Pedro e Paulo e jogou a culpa do fogo em Roma nos cristãos e maltratou e matou vários cristãos para o prazer dele e dos seus seguidores. E provavelmente vocês já
sabem, mas esse é o cara que jogava os crentes para os leões no Coliseu. Esse é o homem que iluminava o jardim dele com os corpos inflamados dos crentes, usando tipo de lança e colocando os corpos, coisas feias. Esse homem. Domiciano, 81 a 96, o primeiro imperador para se chamar Deus o Senhor. Perseguiu judeus e cristãos porque não adoravam a ele. Domiciano. Trajano, esse é o Trajano que recebeu a carta do Plínio, 98 a 117. Era o primeiro imperador que perseguia os cristãos como um grupo distinto dos judeus. Ok, uma provinha aqui rapidinho. Qual era o primeiro nome dos crentes que as pessoas davam para os crentes em Jesus? A gente vê esse nome. Antes da palavra cristão, eles davam para os crentes outro nome. Você se lembra o que era? Ninguém lembra? Começa com a letra C também. E termina com aminho. Então é caminho, né? Caminho. Então, eles eram caminho, ou seja, uma seita do judaísmo, aquele caminho, sabe? Aquele jeito. Mas aqui, na época de Trajano, os cristãos foram distintos, ou ele distinguiu. Não, esse é o outro grupo. Marco Aurélio, 161 a 180. O homem filosófico permitiu a propagação de literatura anticristã, algo que incitou a perseguição da igreja em várias regiões do império. Então, quando as pessoas começam a escrever, a coisa pode ficar pior. E, inclusive, tinha certos filósofos pagãos que escreviam contra a igreja. Sétimo Severo, 193 a 211. Esse inicialmente não proibia o movimento cristão, mas decidiu em 2002 proibir conversões para judaísmo e cristianismo. Perseguições seguiram isso, especialmente no Egito e em outras partes do norte da África. E talvez alguém pense, mas por que Egito e o norte da África? Porque o Império Romano estava na Europa, no Oriente Médio e no norte da África. Então, ocupou todo esse território, era um império. Então, ele fez isso naquela região. Décio, 249 a 251. Percebeu fraqueza no império e acreditava que a diminuição do politeísmo era a causa. Ele exigiu que cristãos participassem de uma prática religiosa pagã, após a qual receberiam um certificado. Se você quiser marcar essa palavra aqui, libelas, eu acho que seria tipo no português, libelos, algo assim. Muitos cristãos não aceitavam isso e, consequentemente, Décio se tornou o primeiro imperador que iniciou uma perseguição dos cristãos no império inteiro. Ok, agora a coisa ficou bem feia. Mas ele deu essa ideia. Bom, você crê em Jesus, é só adorar aqui esse falso Deus. É só adorar, é só fazer um sacrifício, algo assim. E você vai receber esse libelos. E isso vai liberar você. Você não vai ser mais perseguido porque você está honrando a religião de Roma. E muitos cristãos morreram. Valeriano, 253 a 260. Também ficou perturbado pelo enfraquecimento do império, então mantinha a política de Décio e exigiu que pastores publicamente sacrificassem aos deuses do Estado, ainda que permitisse a adoração de Jesus em casa. E muitos foram martirizados e outros perderam os seus bens e propriedades. Então, ruim novamente. Diocleciano iniciou a grande perseguição a fim de eliminar totalmente a fé cristã. Ele proibiu a adoração de Cristo
e mandou que a literatura cristã seja destruída. Ele queria queimar a Bíblia. Então, os anos do reino dele, 284 a 305. Então, isso nos leva para o 4º século. Só para vocês terem uma ideia, o imperador Constantino vai legalizar o cristianismo no ano 313. Então, aqui, 305, veio a grande perseguição. Fica óbvio, não deu certo. E uma coisa que nós aprendemos é que comunismo, a Igreja Católica que perseguia os crentes, o Império Romano, quando você como governo tenta completamente controlar o cristão, daí o cristão começa a resplandecer. E a glória de Cristo fica mais forte e mais pessoas percebem. Eu já ouvi irmãos falando, eu oro que Deus traga perseguição para nós. Nós precisamos de perseguição. Eu vou falar para vocês, precisamos perseguição? Sim, mas eu não vou pedir que Deus traga. Inclusive, há uma passagem no Velho Testamento que diz para a gente não pedir que Deus traga o dia do Senhor, que é um dia de grande perseguição para os descrentes, etc. Eu acho melhor pedir que Deus opere nos nossos corações para a gente resplandeça sem perseguição. Eu não vejo a Bíblia dizendo para nós que é só pela perseguição que nós podemos brilhar com a glória de Cristo. Mas eu preciso admitir, o jeito que a gente vive hoje em dia, que qualquer coisinha já é suficiente para nos desviar. É triste, extremamente triste. E esses crentes falavam, eu não preciso conversar contigo, senhor político que quer me matar porque eu não adoro esse falso Deus. Você pode me matar agora porque eu não vou adorar, não tem que ter discussão. Não, você não precisa ficar tentando me convencer, eu não vou adorar. Não, eu não vou me prostrar diante desse Deus, eu não vou sacrificar nada. Não, mas você vai morrer se você mantiver essa teimosia. E o cristão da época fala, ok, eu creio em Jesus e eu não posso, eu não vou. E daí a coisa ficou desse jeito, nesses primeiros séculos. E hoje a mesma coisa, na Coreia do Norte e outros lugares, a pessoa sabe. Por causa disso, por exemplo, na Coreia do Norte e outros lugares, tem crentes que são evangelistas e falam, eu não quero te batizar. E a pessoa fala, mas eu quero me batizar. E o que o evangelista não está, dentro do coração, o evangelista quer batizar, mas ele quer ter certeza absoluta que a pessoa que está pedindo o batismo quer ser batizada mesmo, porque esse evangelista sabe, na hora que essa pessoa aceitar o batismo, essa pessoa já colocou uma corda no pescoço. Provavelmente essa pessoa vai morrer, vai acontecer. Então, é um ponto de vista tão diferente. Sabe como é domingo de manhã e 8h15 você vê o relógio, tem culto. O pastor falou que tem café, né? E a gente vive assim, tão assim, uma vida cristã tão relaxada. Como você viveria se Alex Testoni tivesse uma faca no seu pescoço por causa da sua fé cristã? Como você seria diferente se ele fosse o Plínio e Bolsonaro era o Trajano? Vocês estão me entendendo? Eu quero enfatizar isso porque nós precisamos entender. A nossa vida cristã tão fraca hoje não é muito legal quando você compara a nossa fé com a fé dos cristãos séculos atrás.